Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Relações Públicas Cristina Mendes. Na parte de na parte de cerimonial e na parte de relações públicas, quais tipos de erros são mais comuns? Quais tipos de cuidados são muito necessários? Olhe, como nós falávamos há pouco, a questão da própria relação do público que realiza com os públicos que são convidados e os que devem ser convidados. A gente sabe, a depender, principalmente em eventos que são oficiais, de instituições públicas, que existe aquelas alianças políticas, né, aquelas estratégias de relacionamento que a gente precisa realmente explicar que aquilo não pode acontecer em determinados eventos para não acontecer a falha que você disse que teve no outro evento da reinauguração. Então, isso é comum. A outra questão, a gente sabe que, principalmente agora por conta da crise, às vezes o cliente, ele não quer, contratar a quantidade de recursos humanos necessários para aquele evento. E a gente sabe que isso pode dar errado no final. Então, você diz, olha, eu não posso trabalhar com menos de 10 recepcionistas, não sei quanto segurança ele fez, eu só posso 5, só tenho recurso para 5. E aí você sabe que vai ser muito trabalho, a depender da quantidade de público, para uma quantidade suficiente de pessoas. E isso é um erro comum que acontece, às vezes, não porque a empresa de cerimonial quer que aconteça, é porque o cliente não tem entendimento que precisa realmente tirar um pouquinho mais, se esforçar mais para que tenha a quantidade de recursos. Outra questão comum é que muitas empresas de cerimonial, elas não contratam aqueles profissionais treinados, capacitados, que já sejam da área. Às vezes, para baratear o custo, porque teve que cobrar menos para o seu cliente, ela contrata qualquer tipo de profissional, né? Às vezes, aquele que está ainda no ensino médio, mas que não tem um curso. Não que quem está no ensino médio não possa fazer. Pode sim, se foi treinado, se foi capacitado para atuar daquela forma. Convite para uma pessoa estar presente a um evento, tem uma quantidade mínima de tempo? Para ser entregue, sim. O correto é o seguinte, a depender de eventos sociais, se pede de 30 dias para cima, né? Por exemplo, casamento. O ideal é que se entregue 30 dias antes ou mais que 30 dias, certo? Eventos oficiais, o ideal é que seja de 7 dias para cima. O ideal mesmo, né, é o que se recomenda, que seja de 7 dias para cima. No entanto, a gente busca realmente focar que seja de 15 dias, porque dá tempo às pessoas se organizarem. Quando você quer muito que aquele convidado esteja presente e você sabe que vai realizar um evento, eu vou realizar esse evento, como eu citei há pouco, de engenharia em novembro. Então, você já pode dizer, olha, mesmo que você não tenha um convite ainda impresso, com a artezinha, identidade visual, você já pode mandar um e-mail, olha, coloque na sua agenda que tal dia vai ser realizado esse evento na sua área. Pronto. E depois você só faz realmente oficializar aquilo que informalmente ou formalmente por e-mail você tratou. No entanto, Wendel, é bom que se deixe claro que há eventos que surgem de última hora. E aí realmente é comum que esses convites cheguem com menos tempo possível, né? Por exemplo, há pouco, essa palestra mesmo, a Reforma da Previdência, não se esperava que ela acontecesse aqui em Alagoas, só que aí descobriram que esse palestrante estaria ministrando uma palestra em Paraíba, então os custos seriam menores para trazer. Então, em menos de uma semana se decidiu trazer. Então, foi uma correria porque a gente teve que emitir convites até 2 dias antes do evento, porque realmente foi feito de última hora. Neste caso, o convite pode ser online, pode ser físico, tem que ser telefonema pessoal, como é que funciona? Olhe, nem toda instituição ou empresa hoje ela consegue enviar convites impressos, né? A gente percebeu que uma das economias das instituições são essas. O ideal é que se faça de todas as formas. Então, qual o trabalho do cerimonial? Ele faz os convites, né? Ele é aprovado, a empresa diz como quer o convite, ou a empresa cerimonial, a empresa de comunicação, o próprio design da instituição faz a arte do convite, e a gente tem que destinar com o vocativo correto, que isso é importante se tocar. A gente tem que, por exemplo, recentemente chegou um convite chamando aquela autoridade de um pronome de tratamento que não era o correto, um vocativo que não era correto. A gente tem que ter esse cuidado também ao destinar esses convites. E aí, além do convite físico, que deve chegar com certa antecedência, de pelo menos 15 dias, de 7 a 15 dias, né, quando ele se trata de um convite oficial, é ideal também, Wendel, que se passe também ele, eu sempre faço isso, também online, você tenha sempre, o cerimonialista tem que ter sempre a relação das instituições que podem ser convidadas daquela empresa para a qual ele trabalha ou presta serviço, e aí ele vai e demanda também, ele, né, faz um textozinho e coloca aquele convite anexo. Além disso, o que é que eu realizo, e acredito que o cerimonialista também?
todos aqueles profissionais cerimonialistas de cada instituição que é convidada, a gente tem um grupo ou uma lista de transmissão que você passou por e-mail, você colocou no WhatsApp. Aí, quer dizer, eu tenho 3 modalidades de fazer, então não tem como aquela pessoa não receber. Então, você entrega o físico de uma forma protocolada, porque a pessoa que recebeu vai lá colocar o horário, vai assinar, então não tem como aquela autoridade dizer que não foi. E isso é bem importante, principalmente em eventos que você vai convidar políticos, que precisa da necessidade deles, porque muitas vezes a gente sabe que alguns convidados dizem, olha, eu não recebi convite. Isso pode trazer problemas para o cerimonialista. Eu tive uma situação já que aquela instituição não mandou convite para aquele cliente meu, e aí, quando o meu cliente se sentiu, tipo, sem prestígio por não ser convidado, que questionou a pessoa, a cerimonialista daquele local, ela disse, não, eu enviei convite para a sua cerimonialista, e na realidade ela não tinha enviado. Então, ela não tinha como comprovar, eu disse, olha, não tem porque os convites que eu recebo são protocolados, e aí essa instituição não me enviou. Então, o meu cliente, o meu gestor, ele entendeu que realmente aquilo não tinha sido um erro meu, mas que era daquela outra instituição. No entanto, o que é que a gente deve fazer? A gente não vai denigrir o outro profissional. A gente vai justificar, olha, ao gestor, olha, eu acho que deve ter acontecido um imprevisto, talvez ela tenha enviado e pode ter sido destinado para o lugar errado, enfim. Mas também você não pode assumir uma culpa que não é sua. Quando se convida, exemplo, teve um caso recente de uma instituição em que se disse, olha, não fomos a tal evento porque o evento foi segunda-feira e fomos convidados no sábado. É uma gafe? É uma gafe. É por isso que, às vezes, determinados eventos de última hora, como que eu citei, é meio complicado de se realizar. Mas a gente também não pode deixar de realizar um evento que tem uma oportunidade como essa por conta dessa questão do convite, a não ser que você faça ele só para o público interno, porque o público interno você pode convidar, tipo, é bem mais fácil pela intranet daquela instituição ou pelos grupos de WhatsApp que geralmente tem de servidores, né, daqueles colaboradores, mas quando se trata de convidar autoridades é bem complexo isso, tá? Porque primeiro eles se sentem desvalorizados e acaba criando um mal-estar, e eu acho que o Relações Públicas, o profissional Relações Públicas, aquele que trabalha com evento, ele tem que ter cuidado para não gerar esse mal-estar. Porque é importante que determinada autoridade, determinado, como eu posso falar, que aquele cliente, né, quando se trata de empresa, ele faça parte dos eventos do outro para manter aquela parceria, aquela sinergia e também porque algo muito importante ainda nos eventos é a questão do networking. É importante que que cada gestor daquela instituição participe, porque ele vai estar ali conhecendo novas pessoas, trocando contato. Então, é importante que se tenha isso. É importante que você participe do evento do outro e que você convide o outro para participar do seu. Quando é necessário que esse convite seja por telefone, seja presencial, seja feito de corpo a corpo, o verdadeiro corpo a corpo? Há situações assim? Várias situações. Como eu tinha citado, há situações, por exemplo, de presença de políticos, tá? Não só em eventos de instituições públicas, como também de empresas privadas. Porque vai se tratar, por exemplo, do problema de meio ambiente. Então, quem eu quero que esteja presente? O governador, o prefeito, o secretário de município, o secretário de estado. É um exemplo. Então, o que acontece? É bom ou que o próprio gestor daquela instituição ou o dono daquela empresa, ele vá junto com o motorista entregar, que é uma coisa que geralmente não vai acontecer, porque cada um tem sua agenda, mas é ideal que ele mande a cerimonialista da instituição dele fazer isso pessoalmente, porque quando a assessora dele do cerimonial vai até aquela autoridade, ele sabe que a presença dele é muito importante. E é até interessante, né? Por exemplo, algumas autoridades aqui me conhecem pelo trabalho, então, quando eu chego lá, dizem, querem muito a minha presença, então fica isso. Principalmente é uma forma até de se resolver essa questão de eventos de última hora, porque você enviando a cerimonialista da sua instituição ou um outro assessor seu, que seja da sua confiança, ele indo pessoalmente entregar o convite, ele vai lá, então ele justifica, olha, estamos entregando esse convite agora, porque o evento foi decidido de última hora, mas a sua presença é muito importante, por isso, fulano de tal me pediu para que eu estivesse aqui pessoalmente, porque nós queremos muito nos honrará a sua presença. Então, ele vai ter um discurso junto com aquele convite que está sendo entregue. Há diferenças em aspectos do cerimonial entre regiões? Muitas diferenças, tá? Então, por exemplo, uma das diferenças é o que a gente tem partilhado. Tem autoridades aqui em Alagoas, essa questão, tipo, de estar presente na composição da mesa, de se ter o registro, é muito mais necessária pelas pessoas que são autoridades aqui do que em outros estados. Tem estados, por exemplo, que,
que as pessoas não fazem tanta questão. Tá? Quando eu falo isso, eu não estou falando dos representantes dos poderes que realmente têm direito, está no decreto, que realmente eles compõem a mesa. Eu falo de outras autoridades, deixa eu ver como é que eu posso citar. Então, uma instituição, o Tribunal de Justiça está realizando um evento, então ele convidou as autoridades dos 3 poderes, aí tem aquela outra instituição, a secretaria, que o secretário queria estar presente. Então, aqui é mais comum se ver isso, nos outros estados não, eles já entendem, o governador está lá, então eu não preciso estar presente. Então, isso é uma das situações que acontece. Outras situações é a questão realmente, tipo, de como é o serviço de buffet, a questão do translado diferencia muito de instituição para instituição, de estado, desculpa, para estado. Aqui em Alagoas a gente tem muito cuidado para que haja o transfer, para que haja o translado. Já tem outros estados que não têm essa preocupação com isso. Eles cuidam para que tudo durante o evento seja positivo. Mas essa parte eles deixam mesmo a critério. Eu contratei o palestrante e ele já está pago, ele que venha. Aqui não, em Alagoas nós temos o cuidado de mesmo ele recebendo para estar aqui. Aqui você ainda leva para a praia, né? Ainda a gente costuma, eu até brinco com o meu esposo que eles, você só falta morar no seu trabalho. Mas assim, porque a gente costuma tendo também esses momentos mais sociais, leva ele para que escolhe, faz um roteiro de passeio com eles, escolhe aqueles restaurantes que eles querem ir, locais que eles querem visitar, então é bem comum acontecer. Eu senti um pouquinho de falta disso quando eu fui a outros estados, até eu comparei, eu disse, poxa, lá em Alagoas nós fazemos dessa forma, e eu senti essa diferença. É por isso que, por exemplo, vários eventos que eu tenho realizado aqui, profissionais que vêm de outros estados, eu recebi um público agora que veio de Brasília, e ele ficou, parecia que eu tinha feito um milagre, porque ele estava muito feliz com o meu trabalho e eu não tinha feito nada mais do que o habitual. Lógico que eu busco fazer um detalhe, eu busco descobrir, por exemplo, um palestrante que veio, ele queria cajarana, porque há 40 anos ele não comia. Então eu busco e vou comprar aquilo que eu sei que aquele convidado quer. Né? A gente busca, o cerimonialista tem que perceber o detalhe, saber o que é que ele gosta de tomar, de comer, você tem que ter. Tem que ter esse cuidado, essa dedicação de realmente buscar receber aquele convidado da melhor forma possível, aquele palestrante da melhor forma possível, porque é a imagem da instituição que você está representando, da empresa, que ele vai levar. Então foi interessante, porque ele disse, eu estive em tal estado, que eu não vou citar por questão ética, e eu não fui recebido lá no aeroporto, porque eu fui receber ele pessoalmente junto com o motorista, e lá eu dei um cartão de boas-vindas, e acompanhei ele até o hotel, depois nós fomos almoçar, enfim, teve toda uma situação. E eu via que ele me olhava de uma forma, eu até achava que tinha algo errado comigo. E depois que ele criou uma certa intimidade, ele falou, eu estou impressionado com o seu trabalho. Aí eu disse, mas por quê? Aí ele fez, porque eu estive em tais lugares e eu não fui recebido dessa forma. Aqui em Alagoas vocês são muito bem receptivos. Ele fez vários elogios, inclusive durante o evento, ele quebrou a formalidade para elogiar o trabalho do cerimonial, que para mim foi positivo, mas é o meu trabalho, mas que infelizmente outros estados não realizam determinadas ações por questões, às vezes, de recursos, ou também, Wendel, infelizmente, por questões realmente de não ter a prática. Pois bem, a gente vai para o nosso último intervalo, eu estou aqui com a Relações Públicas Cristina Mendes, estamos indo para o nosso último intervalo, a gente volta já no programa Ponto de Vista.